frente, para aqueles que nos visitam, a informação de que nós costumamos sempre trazer... Pode tirar. Trazer as crianças à frente para dar uma explicação a respeito do que é que a gente vai falar no sermão, tá bom? Eu queria que vocês sentassem e ficassem olhando para a tela, não olhando para mim não, para a tela. Lá vai aparecer uma coisa muito bonita. Tá certo? Crianças, vocês prestem atenção. Ó, você está virado, olha, vira para lá, ó, olha para lá. Quer olhar para mim? Tá certo. Não tem problema. Crianças, há 42 anos aconteceu a coisa mais maravilhosa da minha vida depois que foi a minha salvação. Pode aí passar. Eu casei com Dona Minca. Vocês sabem quem é Dona Minca? Vou pedir para ela ficar em pé. Ela aí, tá bem. Faz 42 anos que nós casamos. E no casamento, ela, tá vendo? Ela assinou um contrato, e eu assinei também. Não estou na foto assinando, mas eu assinei também. A gente assinou um contrato de que a gente pertenceria um ao outro. Que eu ia ser fiel a ela e ela fiel a mim. Que a gente ia cuidar um do outro até que a morte nos separasse. Então foi feita uma aliança entre ela e eu, graças a Deus até o dia de hoje, e tinha um símbolo, pode passar. A gente colocou na mão do outro uma aliança, até hoje está aqui, olha aqui para minha mão, crianças, ó, está aqui, ó. Era o símbolo de que eu tinha casado com ela, que eu tinha uma aliança com ela, de que eu pertencia a ela, que ela pertencia a mim. Isso aí é uma figura, só para contar que Deus tem uma aliança conosco também. Deus, pode passar. Deus entrou em aliança conosco, nos chamou para ser o povo dele e ele ser o nosso Deus. E em vez de uma aliança dessa daqui, tá vendo? Nós temos o batismo, que é um sinal de que nós pertencemos a Deus, porque a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, pode passar, a gente participa do cálice do Senhor e do pão que representam a morte de Cristo, cujo sangue selou essa aliança. E para a gente saber o que é que Deus quer de nós e o que é que a gente prometeu a Deus, onde é que isso está escrito? Na Bíblia. Por isso que a gente estuda a Bíblia para saber o que é que Deus quer de nós e o que é que nós prometemos fazer a Deus. Que bom saber, não é? Que o nosso Deus tem um contrato, tem uma aliança conosco em Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela aliança que o Senhor fez conosco, selada no sangue de Jesus. Nós oramos que o Senhor nos lembre disso, toda vez que a gente estiver aflito, estiver preocupado, lembrando que o Senhor jamais nos abandonará. E também nos lembrando da nossa parte na aliança, de andar nos teus caminhos, cumprir os teus mandamentos e amar o Senhor Jesus de todo o coração. Ajuda-nos, nós pedimos, a ser o povo da aliança. Em nome de Jesus, o nosso mediador. Amém. Crianças, vocês entenderam o que eu falei? Nada, né? Mas vocês vão entender, tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui na frente. Pode voltar. Pode sentar. Como é que a gente explica a doutrina da aliança para uma criança, né? Vocês sabem que é mais difícil para mim isso aqui do que o sermão. Gente, nós temos por costume na nossa igreja, por convicção, que as crianças participam conosco do culto inteiro. Então a gente só pede aos pais que quando seu filho começar a querer pregar também, que você tente acalmar. Se ele quer pregar de qualquer jeito, você dá uma saidinha. Se ele está chorando, aqui ao lado, você sai por ali, e aqui ao lado tem a sala do choro, ou crying room, que você pode levar seu filho. Lá tem uma tela que você pode acompanhar o que está passando aqui, você não vai perder absolutamente nada, tá certo? A gente só pede que, o quanto você puder, segura o filho, para que todos possam concentrar no que está sendo dito aqui. Nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 24, dando continuação à série de pregações que nós temos feito nesse livro. E eu queria que você deixasse aberto aí no capítulo 24, porque nós iremos lendo à medida que a gente for fazendo a explicação.
Vamos lembrar como é que nós chegamos até esse ponto aqui. Aqui no capítulo 24, a gente encontra o povo de Deus acampado no pé do Monte Sinai, Moisés subindo e descendo para trazer as comunicações de Deus, juntamente com os sacerdotes e os anciãos que representavam o povo. Mas como é que chegou nesse ponto? Israel estava escravo na terra do Egito. Deus então mandou Moisés, que com grandes sinais e prodígios tirou a nação de Israel lá da terra do Egito. Para sair, eles tiveram que matar um cordeiro, cujo sangue foi espalhado, foi colocado nas ombreiras da porta, de maneira que a última praga, que foi a morte dos primogênitos, não alcançou os filhos de Israel. Eles saíram, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, o Mar Vermelho foi aberto, eles atravessaram a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram, eles morreram afogados, Deus fechou o mar sobre eles, e Israel agora era um povo livre. E Moisés então conduziu o povo até o Monte Sinai, Obrigado. Muito bem. Melhorou? Está melhor, né? Legal. Então, Moisés levou o povo até o Monte Sinai e ali Deus entrou em comunicação com eles, Deus entrou em relacionamento com eles. E é o que nós vamos ver agora, aqui no capítulo 24. O cenário é esse. O povo acampado no pé do monte, Moisés subindo e descendo, trazendo comunicações da parte de Deus, e particularmente aqui a renovação da aliança que Deus já tinha feito, mas que agora é ratificada. Eu quero ver com vocês, a partir desse texto, alguns pontos importantes da aliança de Deus com o seu povo. Em primeiro lugar, o autor da aliança, está aí do verso 1 até o verso 2. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Até aqui. Essa é a primeira leitura. Aqui nós temos o relato de como Deus chamou Moisés e os demais oficiais para junto dele lá no monte. A gente está acostumado, quando fala de contrato ou de um pacto que a gente faz, é que esse pacto seja bilateral. Ou seja, duas pessoas resolvem fazer um acordo, fazer um contrato de negócio ou qualquer outra coisa. Mas com Deus é diferente. É Deus que toma a iniciativa e nós não ditamos os termos. É Deus que vem e diz: eu vou fazer uma aliança com vocês. E essa aliança vai ser assim, assim, assim e assim. Então, Deus, Ele é o autor das alianças que nós encontramos na Bíblia. Ele vem ao nosso encontro. Não foi Moisés, não foi o povo que teve a ideia de fazer uma aliança com esse Deus. Mas esse Deus que soberanamente vem e escolhe um povo para si. É o que nós estamos vendo aqui. É Deus que diz: Moisés, venha, suba a minha presença, você e os demais. E em seguida Deus dita os termos. Como é que vai ser essa aliança? Esse relacionamento vai ser como? E ele diz: vocês vão me adorar de longe. Só Moisés vai chegar na minha presença. Deus estabelece os termos da aliança. Não é você e não sou eu. Você não pode chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu vou te adorar, mas eu digo que o Senhor tem que me fazer próspero. Eu digo que o Senhor tem que curar todas as minhas doenças. Não é esse o nosso Deus. Ele é quem vem e diz: eu vou tomar você como meu povo e eu vou dar a você isso, isso e isso, e você vai ter que fazer isso, isso e isso. Então, quando a gente fala da aliança de Deus conosco, esqueça esse conceito de bilateralidade, porque não é assim que funciona com Deus. Ele é soberano, Ele é o Senhor da história, é Ele que vem, tem misericórdia de nós, escolhe seu povo, estabelece os termos e entra em aliança conosco. Segunda coisa, segundo ponto aqui que eu quero trazer para vocês é o povo da aliança. Primeiro, o autor da aliança é Deus, é Ele que toma iniciativa. E agora o povo da aliança com quem Deus faz o seu pacto. Está aí do verso 3 até o início do verso 4. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos.
Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Só até aqui. Aqui você tem o povo com quem Deus fez uma aliança, que é a nação de Israel. Estão acampados lá no pé do morro, Moisés fazendo a mediação, ele sobe, recebe de Deus, diz aqui o texto, as palavras do Senhor e todos os estatutos. O que era isso? Os 10 mandamentos, Êxodo 20, leis civis e cerimoniais, Êxodo 21 a 23. O 24 é a ratificação disso aqui. Moisés sobe, recebe de Deus todas essas instruções e ele transmite ao povo as palavras do Senhor, todos os estatutos. Quando Deus faz uma aliança conosco, ele transmite para nós o que ele deseja, os termos da aliança, os mandamentos e os estatutos pelos quais nós deveremos viver. Como eu disse, não somos nós que dizemos a Deus: Senhor, nesse relacionamento, o Senhor vai fazer isso, isso e isso. Eu acho engraçado quando o povo chega dizendo: eu decreto, não é? Eu determino. A Deus, o Deus da aliança, o Deus soberano, que toma iniciativa, que diz como é que vai ser, você vai determinar o que para Deus? Você vai dizer o que para Deus? É um negócio muito estranho. Falta talvez um senso da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Muita gente pensa em Deus como sendo um Deus pequeno, que está sujeito aos nossos caprichos e que existe para satisfazer a minha vontade e o meu querer. Não é esse o Deus da Bíblia. Ele é glorioso, ele é majestoso, ele é sublime, ele é todo-poderoso. E nós não podemos dizer a ele como ele vai fazer as coisas. Nós simplesmente podemos fazer aquilo que o povo fez. Está aqui no final do verso 3. Quando o povo ouviu os termos da aliança, respondeu a uma voz. Unanimemente, o povo lá embaixo respondeu: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Aliança completa. Deus vem, chama o povo, se manifesta ao povo, determina a sua vontade, os seus estatutos, e o povo responde: sim, nós queremos. Sim, nós vamos obedecer ao Senhor. Aqui você vai encontrar muito mais boa vontade do que poder. Porque logo mais adiante, quando Moisés vai descer do monte com as 2 tábuas, o que é que ele encontra o povo fazendo? Adorando um bezerro de ouro. O povo que tinha dito: vamos obedecer ao Senhor. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então esse povo vai quebrar essa aliança durante 40 anos no deserto. Vai provocar a Deus com ídolos, murmurações, reclamações. Mas ali naquele momento, formalmente, a nação de Israel aceita Deus como seu único Deus e se compromete em obedecer os mandamentos do Senhor. Fique prestando atenção, porque nós somos o povo da aliança. Nós somos a continuação desse povo aqui. O que está acontecendo com esse povo é nossa história, só que em Cristo, mas é a nossa história. Então, vá percebendo os detalhes aqui. O povo disse: nós faremos. E o que é que Moisés fez? Vocês vão fazer tudo? Ok, vamos escrever isso aqui. Está escrito no início do verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. O que é que ele escreveu nisso que vai ser chamado o livro da aliança? Ele escreveu os 10 mandamentos e escreveu aquelas leis que nós já vimos no capítulo 20, 21, 22 e 23. Leis que tinham a ver com o culto a Deus, como cultuar a Deus, como viver em sociedade, como viver como uma nação. Tudo Moisés registrou. O que já mostra uma tendência que nós vamos ver no restante da Bíblia, de que Deus mais e mais vai pedindo que o seu profeta, a pessoa através de quem ele está falando, escreva. Por quê? Porque nem sempre Deus vai estar falando, aqui na história bíblica, nem sempre Deus vai estar falando diretamente do céu, face a face com uma pessoa. Mas isso já vai sendo escriturado. Nós já temos o registro. Moisés vai escrevendo nisso que é o livro da aliança. Muito bem, vimos já o autor da aliança, que é Deus, o povo da aliança, que é a nação de Israel, que voluntariamente aceita que Deus faça um acordo com eles, um contrato, uma aliança. E agora
teceram o sangue da aliança. Final do verso 4 até o verso 8. Ouçam a leitura. Tendo se levantado de manhã cedo, Moisés edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu, olha para mim, olha o movimento, aspergiu, isso é aspergir, tá? Aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança, aquele onde ele registrou tudinho, que é chamado livro da aliança, porque contém os termos com os quais Deus entra em aliança conosco. Ele tomou o livro da aliança e leu para o povo, e mais uma vez eles disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue, a outra metade, né? E agora ele aspergiu o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Essa passagem é tão rica, gente. Tanta coisa aqui que a gente pode aprender. Vamos ver lá. Moisés desceu do monte, leu a lei de Deus para o povo, colocou tudo num livro, o povo disse: concordo, e Moisés escreveu num livro. Aí o que é que ele fez em seguida? Ele, no pé do monte, construiu um altar, provavelmente de pedras lavradas, um altar bem alto, e ele colocou 12 colunas ali, segundo as 12 tribos de Israel, para servir de testemunha, por assim dizer. E aí mandou 12 jovens, que eram provavelmente jovens da tribo de Levi, que eram os encarregados de fazer os sacrifícios. Ele mandou alguns jovens oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho. Você tem que fazer a distinção entre holocausto e sacrifício pacífico. No holocausto, o animal é morto, o sangue é derramado em bacias, colocava-se o animal em cima do altar, tocava fogo e o animal era consumido completamente, virava cinza, não sobrava nada. Nas ofertas pacíficas, o animal era trazido, ele era degolado, o sangue era colhido numa bacia e aí ele era distribuído, dividido entre o povo. Uma parte ficava com o sacerdote, outra parte ficava com o povo e as entranhas, algumas partes escolhidas das entranhas eram colocadas sobre o altar e aquilo ali era consumado. Então, era assim que se faziam os sacrifícios. Esses jovens, então, fizeram o holocausto de alguns e sacrifício dos outros. O fato é que eles colheram o sangue em bacias. Depois que isso terminou, olha que coisa. Moisés pegou a metade do sangue e colocou em bacias e a outra metade ele aspergiu o altar. Você pode imaginar, não é? Arão ou os jovens com a bacia trazendo, e Moisés então enche a mão com o sangue e ele então joga sobre o altar. Ele purifica o altar em primeiro lugar. É por isso que nós, já adiantando alguma coisa, é por isso que nós entendemos na igreja presbiteriana que a forma correta ou a forma mais apropriada de batismo é por aspersão. Porque todas as cerimônias de purificação no Antigo Testamento são todas por aspersão, todas elas. O aspergimento do imundo com água pura, a aspersão sobre o povo para tirar a culpa e sobre objetos que iam ser consagrados para servir no altar, sempre é por aspersão. Por isso, nós entendemos que, ao realizar os nossos batismos por aspersão, a gente está seguindo o modelo bíblico, segundo está aqui no Antigo Testamento. Depois que ele aspergiu o altar, ele pegou o livro da aliança, estou no verso 7, e leu, e o povo mais uma vez disse: tudo que Deus falou, nós faremos. Eles deviam ter dito assim: se o nosso Deus nos ajudar, se Deus tiver misericórdia de nós, se Ele nos der força e graça, tudo que Ele falou, nós faremos. Então, num certo sentido, isso parece uma coisa recomendável, que o povo disse: nós vamos fazer.
mas tinha muito mais boa vontade do que capacidade, porque não vai demorar muito, como eu já falei, e esse povo vai quebrar todos os mandamentos do livro da aliança. Vai quebrar tudo, 40 anos no deserto. Mas eles estão respondendo aqui ao chamado de Deus. Eu vim fazer uma aliança com vocês. A minha aliança consiste nisso, nisso, nisso e nisso. O povo diz, nós vamos fazer. Então traz o sangue. E agora nós vamos usar o sangue para ratificar. Por que o sangue? São dois motivos. No Antigo Oriente, quando se fazia um acordo entre duas pessoas, entre duas partes, o sangue era usado, ou de animais, ou as pessoas se cortavam e o sangue era derramado. O sangue era usado para dizer o seguinte, se eu quebrar essa aliança, que eu morra, que meu sangue seja derramado. Então, a aliança em sangue tinha esse propósito, determinar a morte do contratante se ele quebrasse os termos do contrato. Segundo objetivo, que esse é o correto aqui, Deus não pode entrar em aliança conosco, ou melhor dizendo, nós não podemos entrar em aliança com Deus, a aliança que Deus propõe, se nós não formos purificados dos nossos pecados. Gente, pensa bem, Deus é santo, Deus é glorioso, é justo e bom. Nós somos pecadores. Que tipo de acordo? A própria Bíblia pergunta, não é? Que acordo pode haver entre Cristo e o maligno? Como nós podemos ter um acordo com Deus? É preciso resolver o problema do pecado. Por isso que a aliança era selada com sangue. Desde o Jardim do Éden até o Calvário, até o dia de hoje, sempre o relacionamento com Deus foi baseado no sangue. Por quê? Nós somos culpados, Deus exige a morte do culpado e, por isso, os animais são oferecidos no lugar dos israelitas, por isso Cristo foi oferecido em nosso lugar para que a gente pudesse ter aliança com Deus, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento. Existe um rastro de sangue, desde Gênesis, lá no primeiro sacrifício que foi o de Abel, existe um rastro de sangue que percorre todo o Antigo Testamento, toda a história, chegando lá na cruz do Calvário. Sempre foi através do sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, diz o autor da carta aos Hebreus. Moisés aspergiu todo o povo. E olha o que é que ele diz. À medida que Moisés estava agora jogando sangue sobre o povo, batizando o povo, por assim dizer, ele disse assim, eis aqui, estou no verso 8, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Notou que o Senhor fez com vocês. A iniciativa de Deus, Deus é o soberano Senhor, Ele nos chama, você diz, eu quero, Deus diz, o sangue tem que ser derramado, porque você não pode entrar na minha presença sem purificação. E Moisés, então, borrifa o povo com sangue e diz, eis aqui o sangue da aliança. O que é que isso lembra a você? O que é que vai acontecer 3.500 anos depois? Naquela noite em que foi traído, na festa da Páscoa, Jesus tomou o cálice e disse, eis aqui o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. É as mesmas palavras que estão aqui. Era como se Jesus estivesse citando esse episódio naquela noite em que ele institui a ceia, a noite em que ele estava conosco, estava lá com seus discípulos, ceando e explicando as coisas relativas ao reino de Deus. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Estamos na mesma página, nós já vimos. O autor da aliança é Deus, Ele é que soberanamente vem ao nosso encontro. Nós somos o povo da aliança que respondemos sim, nós queremos, mas em seguida é preciso o sangue da aliança para que essa comunhão seja possível. E agora, no próximo passo, nós vamos ver o Deus da aliança. Uma palavrinha aqui só ainda, se me permitem, com relação à aspersão do povo com sangue. Só lembrar, e isso a gente precisa explicar, porque muita gente que vem de outras igrejas estranha quando a gente batiza os nossos filhos. A pergunta é, quando Moisés borrifou o povo com sangue, as crianças estavam lá? Claro que estavam. Estavam todas lá, as famílias com seus filhos, e elas participaram dessa aliança. Elas foram borrifadas com o mesmo sangue.
Não significa que foram perdoadas, como não significava que o israelita estava sendo perdoado, mas somente o verdadeiro israelita, o remanescente fiel. Essa é a razão pela qual nós incluímos os nossos filhos na aliança mediante a água do batismo. Isso eu faço, não está aqui, não é meu assunto aqui, pode ser assunto mais adiante no outro sermão, mas porque às vezes as pessoas vêm para a nossa igreja e ficam assim, é catolicismo? Não, não é catolicismo. O fato de que a aspersão é usada na igreja católica não quer dizer que está errado, porque a igreja católica acredita em coisas que nós acreditamos. Por exemplo, a trindade, se você perguntar a um católico, ele vai dizer que sim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A divindade de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A igreja católica ensina isso. Então, o fato de eu também crer na trindade me faz um católico? De forma nenhuma. Nosso problema não é com o católico, nosso problema é com o romano. A questão do Papa, a questão dele se arrogar como o pai da igreja, os sacramentos da igreja católica, a mariolatria, a ponto de que a melhor maneira de se referir à igreja católica é o culto mariano. É a melhor maneira, de se referir à igreja católica, por conta de todas essas coisas. Então, fiz essa digressão, me perdoem, apenas para explicar por que nós batizamos os nossos filhos e batizamos por aspersão. Porque essa é uma pergunta que muita gente faz quando vem visitar a nossa igreja e vem estar conosco. Esse é um dos textos que nós usamos para responder a esse tipo de indagação. Mas agora vamos para o Deus da aliança. Já vimos o sangue da aliança e agora vamos para o Deus da aliança. E aqui nós temos um texto surpreendente, capítulo 24, de 9 a 11. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte, que Deus tinha chamado. Venham para cá. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Agora, celebração da aliança. A aliança foi feita e eles agora podem sentar juntos e comer juntos. Deus juntamente com os representantes dos israelitas. Não é a mesma coisa que nós fazemos na ceia do Senhor? Na ceia do Senhor nós dizemos que Cristo está presente. Ele está presente espiritualmente. E nós comemos e bebemos na presença de Deus, celebrando a aliança selada no sangue de Cristo Jesus. Tudo isso aqui aponta para Cristo, aponta para a nova dispensação da aliança, para a renovação da aliança que vai ocorrer no sangue de Cristo 3.500 anos depois, com efeitos até o dia de hoje. Nós somos o povo da aliança, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas aqui para o nosso texto, Deus agora, uma vez que o sangue foi derramado, o povo foi purificado, então Deus diz, subam para cá. E Moisés, juntamente com Arão, seu irmão, que era o sumo sacerdote, Nadab e Abiú, que eram os 2 filhos de Arão, e 70 dos anciãos de Israel, eles sobem no monte. Sabe o que é que me impressiona aqui? É que Nadab e Abiú estavam lá. Eles viram Deus de Israel, sentaram, comeram e beberam na presença do Deus de Israel. Nadab e Abiú são os 2 filhos rebeldes de Arão, que alguns capítulos depois, eles vão querer o sacerdócio, eles vão querer tomar o lugar de Arão, e Deus abre a terra e eles são engolidos na ira de Deus. O que significa que o fato de você ter ou participar de visões, revelações, coisas extraordinárias, teofanias como essas aqui, não quer dizer que você é de Deus, que o seu coração é reto diante de Deus. Porque Nadab e Abiú participaram de tudo isso, eles viram o Deus de Israel, mas foram fulminados pela glória de Deus quando quebraram os termos da aliança. Então, por um lado, eu vejo aqui a misericórdia de Deus em vir fazer uma aliança conosco, mas, por outro lado, a glória dele, a majestade dele, a santidade dele e a ira dele, quando nós quebramos os termos da aliança que nós dissemos que iríamos cumprir e que iríamos seguir. Então, essa é a primeira observação. Segunda, está no verso 10, diz que eles viram o Deus de Israel.
Como é que nós resolvemos essa declaração com outras na Bíblia que dizem que ninguém pode ver a Deus? A resposta é que o que eles viram foi uma manifestação de Deus que a gente chama de teofania. E alguns estudiosos vão mais além e acham que isso aqui era uma cristofania. Deus Filho é aquele das três pessoas da Trindade que sempre encarna. E foi ele que tomou a forma humana e se tornou um de nós. Então nós teríamos aqui uma pré-manifestação de Cristo. Porque diz aqui que os israelitas viram o Deus de Israel em pé, sob cujos pés havia uma pavimentação. Então dá a ideia de que eles viram uma figura humana, que estava em pé sobre um mar de vidro, translúcido, brilhante como o céu claro ao meio-dia. Eles viram essa manifestação de Deus. Que momento maravilhoso. Porque aqui está sendo celebrada a aliança, feito todos os preparativos. O que é a aliança? O sangue derramado, o autor da aliança, os termos da aliança. Tudo certo? Tudo certo. Vocês concordam? Aceitamos, vamos fazer tudo. Então vamos ter uma refeição. E aí então eles sentam, diz aí o texto, que eles viram a Deus, comeram e beberam. E note o verso 11. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Por quê? Porque ninguém podia ver a Deus e viver. Quem visse a Deus teria que morrer. Mas nesse caso aqui, Deus se revela e ele não mata Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os sacerdotes, e os anciãos, porque o sangue já havia sido derramado e agora eles podiam ter essa comunhão com Deus. A vida na aliança é isso aqui. É você festejar. O apóstolo Paulo chama a vida cristã de uma celebração. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. E ele usa termos parecidos com isso aqui. Ele se refere à ceia, por exemplo, como uma festa. E a vida cristã como sendo uma celebração contínua. E, gente, se existe um povo que tem razão ou que tem motivo para viver essa vida com alegria, com leveza, com paz, com tranquilidade, é o povo da aliança, somos nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus tem uma aliança conosco, selada com o sangue do seu Filho. Isso significa que Ele vai cumprir todas as suas promessas que Ele fez para mim. Que promessas são essas que nós temos na aliança? Nos dar a vida eterna, perdoar os nossos pecados, nos segurar e nos sustentar até que nós cheguemos lá no novo céu e na nova terra, nos consolar, nos confortar, abrir portas, nos guiar nessa vida. Temos o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, para conosco, porque nós somos o povo da aliança, nós somos a continuação de Israel. Eu sei que tem pessoas que acham que Deus tem dois povos ainda. Um povo é a igreja e outro povo é Israel. Eu não creio que é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Israel já teve o seu papel na história da redenção e que o povo de Deus nasce de Israel e continua sendo feito não somente de judeus crentes, mas de gentios brasileiros como vocês e eu, que somos crentes. Nós somos o povo da aliança. Tudo que é dito aqui tem a ver conosco. Nós podemos ver Deus na face de Cristo, celebrar que Ele é o nosso Deus, celebrar a vida cristã. É por isso que o legalismo, ele estraga a vida cristã. O legalista é definido por aquilo que ele não faz. Ele tem uma listinha de não, 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 não. E a alegria da salvação, a alegria de ser crente, a alegria de conhecer a Deus, de ter Deus ao nosso lado, se perde. Como é que você está nisso aí? Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil para muita gente, né? Particularmente na questão financeira, não é muito boa. E tem questão também de imigração, que às vezes é uma angústia muito grande. Nada disso deveria roubar a nossa alegria e a nossa paz. E o festejar da vida cristã, por conta desse Deus maravilhoso que está conosco, permite que nós ceamos com Ele sem que nós morramos. Vimos o Deus da aliança e agora vamos ver os termos da aliança. Aqui eu quero ler do verso 12 até o verso 14. Então o Senhor disse a Moisés, isso aqui pressupõe
que eles, depois de terem comido na presença de Deus, desceram. E depois de algum tempo, Deus apareceu outra vez a Moisés e disse: suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Dessa vez é um chamado para Moisés permanecer no alto do monte. Até agora ele tinha subido e descido. Dessa feita é para ficar lá. Eu darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou. Deve ter feito barba, cabelo e bigode, né, que ele ia se encontrar com Deus. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Antes disso, ele disse aos anciãos: esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão, deve se dirigir para ele. Algumas observações aqui. Deus chama Moisés lá para o alto do monte e diz: venha, porque eu vou dar agora. Nós firmamos o contrato, firmamos a aliança, mas agora eu vou dar a você escrito em tábuas de pedra. Por que em tábuas de pedra? Porque não bastava o livro da aliança que Moisés tinha escrito. O livro da aliança era de pergaminho, era de couro. Com o tempo aquilo ia passar, a água ia bater, ia borrar. Mas tábuas de pedra indica que essas leis são imutáveis. Elas são fortes, elas são para sempre. Elas refletem o caráter de Deus. Por isso que os 10 mandamentos vieram escritos em 2 tábuas da lei. Na primeira tábua, os mandamentos referentes a Deus, e na segunda tábua, os mandamentos referentes ao próximo. Amarás teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da aliança que Deus daria a Moisés, gravado em tábuas de pedra, que permanecesse para sempre. E isso Moisés devia ensinar ao povo. Está aí no final do verso 12. Moisés sobe e leva Josué. Josué, então, é introduzido aqui na narrativa como sendo auxiliar de Moisés. E a razão para isso é porque é ele que vai substituir Moisés breve. Moisés ainda vai viver um tempo, vai escrever muita coisa, vai trazer a lei de Deus para o povo, mas ele vai morrer e vai ser substituído por Josué. Então, Josué já aparece aqui como sendo essa figura, o que mostra que ninguém é insubstituível. Quando Moisés morre, Deus levanta Josué. Nós servimos a nossa geração, servimos ao nosso povo. Eu não tenho responsabilidade com a próxima geração, porque Deus vai levantar os líderes da próxima geração. Sempre foi assim. Está escrito lá no livro de Atos que Davi, depois de ter servido a sua própria geração, morreu e foi sepultado. Então, Moisés vai morrer, vai ser sepultado por Deus, no lugar que ninguém sabe até o dia de hoje, e Josué vai tomar o seu lugar. Isso já está sendo preparado aqui. É como que se houvesse um contraste. As tábuas de pedra vão permanecer quando Moisés morrer. Elas estarão lá durante os anos de ministério de Josué, durante o tempo dos reis, durante o tempo dos juízes. Eles todos passarão, mas as tábuas de pedra estarão lá, porque o nosso Deus vive eternamente. Nós somos mortais, nosso tempo aqui é limitado. Lembre disso, lembre disso. A sua aliança é com Deus eterno. E o nosso compromisso é com a nossa geração. Agora, queridos, caminhando para o final, Moisés vai pegar os termos da aliança, que vem em tábuas de pedra, e agora Moisés aparece como sendo o mediador da aliança. 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Observem o que é que o texto está dizendo aqui. Quando Moisés sobe no alto do monte Sinai para encontrar com Deus, Deus desce para encontrar com ele. Só que Deus vem aqui agora na Shekinah, que é a nuvem da glória. Era aquela mesma nuvem que dirigia os israelitas durante o percurso lá do Egito até o monte Sinai. Era a manifestação da glória de Deus.
e ela desce sobre o alto do monte e fica lá 6 dias, e Moisés esperando. Porque Moisés não podia entrar na presença de Deus a hora que quisesse. Era Deus que chamava. Então ele ficou lá, a nuvem tinha descido, Moisés estava lá diante da nuvem, né? Esperando a voz de Deus chegar e dizer, pode entrar, Moisés. Durante 6 dias. Para o povo de Israel que estava lá embaixo, a nuvem, diz aqui, parecia como um fogo consumidor. Parecia que o alto do Monte Sinai estava pegando fogo. Tal era a glória de Deus. Essa é mais uma manifestação de Deus, mais uma teofania. É o nome que se dá a essas manifestações. No 7º dia, finalmente Deus chamou Moisés e disse, você pode vir. E Moisés, então, vai e entra na presença de Deus, significando que Deus é o Deus soberano que nos chama, e Ele tem o seu tempo. Moisés provavelmente queria ter entrado já no 1º dia, mas Deus disse, espera, você não vai entrar na minha presença agora. Fica aí orando, fica aí meditando, Moisés, fica aí esperando, porque eu vou chamar você no tempo certo. Às vezes é assim, a gente passa 6 dias orando, clamando a Deus, silêncio, não tem resposta. Não é que Deus não está lhe ouvindo, mas é que Ele tem o tempo dele. E no tempo dele Ele vai dizer, venha cá, venha ter comunhão comigo. Eu vou falar com você. Eu vou dar a você a minha vontade. Vou revelar a você aquilo que você precisa saber. Esse é o nosso Deus soberano. Eu acho isso tão importante, gente, porque de longa data eu tenho ficado impressionado como as pessoas seguem determinadas ideias e determinadas teologias que fazem de Deus um Deus pequeno, subordinado a nós. Não é interessante, por exemplo, pensando no Novo Testamento, que não tem reunião de cura marcada? Não tem reunião de cura marcada. Sabe por que não tinha, os apóstolos não disseram assim, toda vez que você vier aqui na igreja na quarta-feira, nós vamos ter cura, libertação e tudo mais. Sabe por que eles nunca fizeram isso? Porque eles não sabiam quando Deus ia curar. Absolutamente soberano. Podia ser no 1º dia, 2º, 3º, 4º. Aqui foi no 7º. Ninguém sabia quando Deus ia curar. Então, que adianta chamar o povo e dizer, venha para ser curado. Nessa noite, Deus vai curar você. O poder de Deus vai ser liberado. Como assim, gente? Você manda no Espírito Santo? Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é dar ordem ao Espírito Santo, manipular o Espírito Santo. Aí o cidadão pega o paletó dele, né, joga em cima da multidão, o pessoal cai de tudo quanto é lado. O pessoal vai, né, como se o Espírito Santo fosse... Gente, nós estamos falando com a terceira pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso. Moisés, espera. É no meu tempo. É no meu tempo. E no 7º dia, Deus chama Moisés. Não é você que vai estabelecer o cronograma e o calendário e a agenda de Deus. Você não tem a agenda do Espírito Santo para dizer, nesse dia ele vai curar, nesse dia ele vai libertar, nesse dia ele vai chamar a gente, nesse dia ele vai batizar com o Espírito Santo. Você não tem a agenda de Deus, filho. Deus é soberano. E nós temos que saber disso aqui. Nós temos que entrar em aliança com Ele, humildemente, e dizer, Senhor, se for tua vontade. E parar com esse negócio de determinar e declarar, para com isso. Você está falando com o Todo-Poderoso. Ele é que vai dizer para você o que é que você tem que fazer. Você não dá ordem a ele. Moisés finalmente entra e passa ali 40 dias e 40 noites. E ele vai descer trazendo as tábuas da lei, porque ali ele funcionava como o mediador da aliança. Gente, caminhando para o fim. Como é que esse texto se aplica a nós hoje? Queridos, primeiro, nós somos o povo da aliança. Nós não somos uma excrescência na história da redenção, como se Deus tivesse um plano A, que era Israel, falhou, aí Deus chamou a igreja como plano B. Sempre foi o plano de Deus. A igreja é a continuação da nação de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Aquele que crê no filho de Abraão, ele é descendente de Abraão. Aquele que crê em Jesus, o filho de Davi, ele herda as promessas de Davi. Herda as promessas de Davi. Somos o povo da aliança, povo que Deus se dignou em descer, fazer um pacto conosco, selado não com sangue de cordeiros ou de novilhos, mas com sangue do seu filho.
onde Deus se compromete, atenção nisso aqui, na aliança, Deus promete dar a vida eterna a você. Ele promete perdoar os seus pecados, livrar você do domínio do pecado, lhe dar um corpo imortal, fazer você herdeiro de toda a nova criação. É isso que ele promete. Em Cristo, o que é que ele requer de nós? Que você creia no mediador da aliança, que é Jesus. Que você confie nas promessas de Deus. E que você ande aqui nesse mundo em gratidão, lembrando das tábuas onde está o nosso contrato. Está lá selado com sangue. Onde você vai amar a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a si mesmo. São esses os termos da aliança. E os sinais dela? O batismo, a ceia do Senhor. É a nova administração da aliança no sangue de Cristo, já que ele era prefigurado em tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Então, lembre dele e faça parte do povo mais feliz da história. Segunda coisa que a gente aprende. Deus quer ter comunhão conosco. Foi ele que teve a iniciativa, foi ele que veio atrás de nós. Sem isso, nós nunca queríamos saber de Deus, nós teríamos nossos deuses, andaríamos em escuridão, em trevas, amarrados ao pecado. Mas Deus veio ao nosso encontro, é ele que propôs tudo isso. Significa que ele quer ter comunhão conosco. Às vezes você tem a impressão de que Deus está lá distante, lá nas nuvens, lá no céu, que ele não se importa com você. Isso não é verdade. Ele, como parte da aliança, ele se obriga a estar com você, ouvir suas orações, cuidar de você, sarar as suas feridas, abençoar você, lhe dar o pão de cada dia, não o pudim, o pão de cada dia e tudo mais que nós precisamos. Esse é o nosso Deus. O Deus que quer ter comunhão conosco. Terceiro, eu quero falar aqui. São tantas coisas, eu vou direto para o meu último ponto aqui. Queridos, aqui nós temos um dos textos que nós usamos, juntamente com outros, para dizer que Deus hoje nos fala pela Escritura. Vejam essas teofanias que nós temos no texto aqui. Deus aparece numa nuvem, Deus aparece na figura humana sobre um mar de vidro cristalino, Deus aparece como um fogo devorador no alto do Monte Sinai. Quem de vocês viu isso aqui? E pergunte à geração dos nossos pais, quem deles viu? Ninguém. Vá descendo até o livro de Atos. Vá descendo até o tempo de Davi. Deus se manifestou de maneira extraordinária. E agora ele manda registrar. Moisés estava registrando tudo isso num livro. Que livro é esse? O livro da aliança, a Escritura Sagrada. Ali você tem os termos da aliança, ali você tem quem é Deus, o que é que ele promete e o que é que ele requer de nós. As pessoas, às vezes, acham que Deus está agindo só no sobrenatural. Revelações, sonhos, visões e curas extraordinárias. Deus pode fazer essas coisas hoje? Se ele quiser fazer, ele vai. Eu acabei de dizer que ele é que tem a agenda, ele faz o que ele quer. Mas ele nos ensina a esperar, ouvir a sua voz e entender os termos da aliança através daquilo que Moisés escreveu. E depois de Moisés, Davi escreveu, Samuel escreveu, os 12 apóstolos escreveram. E nós temos essa escrita em nossa mão, na sua mão, que é a Bíblia Sagrada, onde nós temos o contrato, os termos, a revelação do que é a aliança. Por isso que na Igreja Reformada você vai ouvir sola Escritura. Somente a Escritura. Isso significa que nós não aceitamos outra fonte de revelação. Porque o que Deus tinha para se revelar, ele já fez. O que ele tinha para dizer, ele já disse. E a voz de Deus se encontra aqui. Eu gosto de dizer, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se quer ouvir a voz de Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir a voz de Deus audivelmente. Como está você nessa manhã? Espero que essa palavra seja encorajadora para você. Lembre disso, se você está caído e você tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus, lembre que Ele promete restaurar você, chamar você. Se você está aflito, preocupado financeiramente, nosso Deus promete que não vai faltar o pão de cada dia. Confie nisso, celebre isso,
que nós sejamos o povo mais feliz de Orlando, o povo mais feliz da Flórida, do mundo todo, porque nosso Deus tem uma aliança conosco. E é claro, quando eu digo conosco, não me refiro somente a essa igreja local, mas em todo lugar onde o mediador da aliança é crido e confessado, Jesus, nosso Salvador. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Já convido os nossos irmãos do louvor a vir à frente. Depois da oração nós vamos cantar. Ó Deus, santo, majestoso, grandioso, nós nos ajoelhamos diante do Senhor, humildemente, agradecidos que o Senhor quis fazer uma aliança conosco e que o Senhor selou essa aliança no nome do teu Filho e no sangue dele, de maneira que o Senhor não volta atrás, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Te damos graças que nós podemos confiar em cada uma das tuas promessas. E nós pedimos perdão todas as vezes que quebramos a aliança. Pedimos que o Senhor nos levante, purifique pelo sangue aspergido sobre nós, para que nós possamos ter essa comunhão, essa festa com o Senhor todo dia. Se há alguém aqui que ainda não entendeu que é pela graça, pela misericórdia, abre os olhos, Senhor, para que eles percebam que jamais poderão ditar os termos da aliança contigo, mas humildemente se submeter àquilo que tua soberania, tua bondade e misericórdia nos ditam. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo da aliança, povo de Deus aqui presente, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, sentemos e durante 1 minuto mais ou menos teremos um pós-lúdio em que você vai refletir e pensar em tudo que ouviu aqui. Depois nós temos 2 breves avisos para a igreja. Queridos, 2 breves avisos. Antes de mais nada, queremos dar as boas-vindas a você que nos visita hoje. É com muita alegria que nós recebemos você e queremos convidá-lo a participar do nosso almoço. Todo domingo nós almoçamos juntos, celebramos juntos a vida cristã, a fé, a comunhão, a irmandade, a fraternidade. Então você é convidado a ficar conosco. Aliás, se você é visitante, você vai ficar no começo da fila, tá? E nós pedimos aos membros da igreja que, por favor, lembre disso aí. Bom, são 2 avisos. Primeiro, sobre a reunião dos homens. Os homens vão se reunir quinta-feira. A última reunião, que foi 1 mês atrás, foi uma bênção. Se você ainda não participou ou não faz parte do grupo de homens da igreja, venha na quinta-feira, 7h30, vai ser aqui. E você então vai poder participar, vai ter uma palestra, vai ter comida, como sempre, e muita comunhão e encorajamento mútuo, tá bom? E tem também o nosso jantar dos casais. Olha aí. Sexta-feira, 3 de outubro,
Tem um QR Code ali que você pode fazer a sua inscrição. Faça porque é bem concorrido e as vagas são limitadas, tá bom? Vocês são todos bem-vindos a participar e ter esse momento. Sim, quem vai trazer a palestra é o reverendo Sammy Anderson, que é bastante conhecido aqui na nossa igreja, muito querido. Então vá se preparando que com certeza isso aí vai ser uma bênção. Muito obrigado pela sua participação. Tchau. Deus abençoe. Estão todos liberados.